A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Eu quero mostrar para os irmãos como que a revelação das duas testemunhas, ela se encaixa, irmãos, na última semana profética. Eu quero mostrar para os irmãos que o assunto das duas testemunhas, né, conta a história da igreja no tempo da última semana profética. Eu quero já recomendar aqui para os irmãos, caso os irmãos não tenham visto o vídeo anterior, onde eu falo sobre as 70 semanas, né, e a sua divisão em 3 partes, eu quero recomendar para os irmãos que os irmãos dêem uma olhada nesse vídeo. Se eu não me engano, é o vídeo número 36 do canal, né? É só acessar a playlist. Então, irmãos, no vídeo anterior nós falamos sobre as 70 semanas proféticas de Daniel e a sua divisão em 3 partes, né? Nós vimos, irmãos, que resta uma semana profética para se cumprir no tempo do fim. Essa uma semana profética, irmãos, corresponde a 7 anos. E como eu disse para os irmãos no vídeo anterior, o Apocalipse ele veio para revelar os acontecimentos da última semana profética, ou seja, o Apocalipse, irmãos, nos revela os últimos 7 anos. Não é à toa, irmãos, que no livro de Apocalipse nós vamos encontrar expressões como 1260 dias, como 42 meses, 3 dias e meio, né? Lá em Daniel também tem a expressão um tempo, tempos e metade de um tempo, que simboliza, né, representa, nos revela 3 anos e meio, que faz referência à segunda parte da última semana profética, né, que é o tempo de grande tribulação. Então, irmãos, o intuito desse vídeo aqui é mostrar para os irmãos que o assunto das duas testemunhas nos revela a história da igreja no tempo da última semana profética. Eu quero adiantar aqui para os irmãos, as duas testemunhas, no meu modo de entender, não são 2 homens literais, porém representam um povo, representa a igreja de Jesus Cristo, formada por judeus e gentios. Os irmãos, eu peço que acesse o vídeo até o fim, porque lá no finzinho do vídeo, é lá que os irmãos vão ter essa ideia, né? Os irmãos vão entender que as duas testemunhas não falam de 2 homens, mas de um povo. E quero já recomendar aqui para os irmãos que entra lá na playlist do canal e dê uma olhada no vídeo que fala das 2 casas de Israel. Os irmãos vão entender melhor sobre isso, né? Que das 2 testemunhas, né, está fazendo referência às 2 casas de Israel, que são judeus e gentios convertidos a Cristo, certo? Então, irmãos, eu vou iniciar a leitura aqui, eu vou ler todo o capítulo, vou fazer a leitura aqui do assunto das 2 testemunhas, depois eu vou voltar, né, no capítulo 3 e vou explicando devagar para os irmãos entender que o assunto das 2 testemunhas nos revela isso, a história da igreja no tempo da última semana profética, certo? Então, irmãos, né, vamos iniciar, né, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo nessa leitura, né, no Apocalipse capítulo 11, verso 3 em diante, ó. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações
verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Então aqui nós já vimos, irmão, lá atrás, 1260 dias, essa expressão 3 dias e meio, né? Os irmãos vão entender que tudo isso se encaixa ali dentro da última semana profética. Vamos continuar a leitura. E não permitirão que o seu corpo seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, irmãos, nós já fizemos a leitura, né? Então aqui eu quero explicar agora para os irmãos. Primeira coisa, irmãos, que nós vamos entender é aqui no no verso 3. Como eu disse lá anteriormente, a última semana profética nos revela o quê? 7 anos, certo? E nós vemos lá no assunto da 70 semana que é na metade da última semana profética, ou seja, após 3 anos e meio, que o anticristo ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Não o sacrifício segundo a lei, mas a realidade desse sacrifício, né? Então, não vou entrar muito em detalhe, mas se os irmãos querem saber sobre esse assunto aí da realidade do sacrifício, é só os irmãos olhar lá na playlist onde eu falo qual é o sacrifício contínuo que o anticristo fará cessar na metade da última semana profética. Os irmãos dêem uma olhada lá na playlist que tem esse vídeo, certo? Então, irmãos, são os últimos 7 anos. Então, os irmãos notam aqui que no verso 3 fala que, darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. Quer dizer, se humilhando a Deus, clamando a Deus, né, com jejum, com oração. Então, irmãos, isso é o que representa vestido de pano de saco, certo? E aqui, e fala, profetizarão por 1260 dias. Esses, irmãos, 1260 dias equivale a 3 anos e meio. Então, quando os irmãos pegam o calendário judaico, né, que é de 360 dias o ano, e os irmãos fazem a soma, 3 anos e meio equivale, irmãos, a 1260 dias. Então, aqui Deus está dando poder para as 2 testemunhas, ou seja, para a igreja de Jesus Cristo, formada de judeu e gentil, profetizar por 1260 dias, ou seja, por 3 anos e meio, vestidas de pano de saco, quer dizer, se humilhando perante Deus, clamando a Deus, buscando o favor de Deus, como Mardoqueu e aquele povo, irmãos, fez naquela época, quando Amã, né, fez aquele decreto, né, para ser exterminado todos os judeus. Eles fizeram um jejum, né, vestiram de pano de saco, se humilharam perante Deus. Assim, irmãos, estará a igreja fazendo nesses 3 primeiros anos e meio. Esses 1260 dias, irmãos, é a primeira parte da última semana profética e não a segunda. Na continuação do vídeo aqui, os irmãos vão entender, certo? Então, irmãos, nós vemos aqui a igreja clamando a Deus num tempo de 1260 dias, que são os 3 anos e meio primeiro, né? Os 3 anos e meio primeiro dos últimos 7, que é a última semana profética, verso 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Então, irmãos, aqui fala que se alguém quiser fazer mal às 2 testemunhas, que é a igreja, sairá fogo da sua boca. Não é fogo literal, como de um dragão, né, dos desenhos aí. Não é nada disso. O fogo que sai da boca das 2 testemunhas, irmãos, é o poder profético, é o poder das profecias que vai estar na boca da igreja nesse tempo. Os irmãos estão entendendo?
Ó, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, irmãos, durante esses 3 anos e meio, primeiro dos últimos 7, nós vemos aqui que se alguém quiser fazer algum mal à igreja, tem que ser morto. Ou seja, irmãos, durante os 3 anos e meio, primeiro, a igreja está guardada. Ninguém pode tocar nela, ninguém pode perseguir, ninguém pode matar. A igreja, irmãos, está com palavra de poder na sua boca, né? E aqui Deus faz a comparação com fogo, né? Se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Quer dizer, é o poder da palavra de Deus. E isso, irmãos, nos leva ali a Jeremias, porque Deus falou para Jeremias que as palavras de Deus seriam como fogo na boca de Jeremias, nos mostrando que o poder da palavra de Deus, certo? Então os irmãos notam que aqui fala dos 1260 dias, 3 anos e meio primeiro. Nesse tempo, as duas testemunhas não podem sofrer dano. Quer dizer, é um tempo que ainda não há grande tribulação, não há perseguição, certo? Verso 6, irmãos. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Está fazendo referência ao profeta Elias, que orou, né, e não choveu naquele tempo dele, que ele viveu. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Isso, irmãos, nos leva a quem? A Moisés, que transformou a água em sangue. Foi a primeira praga lançada, irmãos, ali no Egito. Ó, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, irmãos, eu entendo que não vai ser Elias e Moisés. Porém, aqui, irmãos, está nos revelando outra coisa, que a igreja estará revestida com o poder e a virtude de Elias e de Moisés. Os irmãos notam que quando João Batista veio, né, muitos discípulos perguntou para o Senhor, né, Senhor, não era necessário que Elias viesse primeiro? O Senhor Jesus falou, em verdade eu vos digo que Elias já veio e ninguém o conheceu. Ali, irmãos, Jesus estava falando de João Batista. Só que João Batista ele não era a reencarnação de Elias. Quando nós vemos ali o nascimento de João Batista, né, no livro de Lucas, se eu não me engano é o livro de Lucas, fala que João Batista ele veio na virtude e poder de Elias. Ele não era Elias reencarnado, ele não era Elias em pessoa, mas ele simbolizava Elias. Por quê? Ele veio na virtude e no poder de Elias. E quando, irmãos, chegar esse tempo da última semana profética, a igreja também estará revestido do poder e da virtude de Elias e Moisés. Não são Elias e Moisés literalmente, né, que vão vir, porém a igreja que estará profetizando na virtude e poder de Elias e Moisés. Ó. E elas têm, irmãos, o poder para ferir a terra com toda sorte de pragas. Isso, irmãos, nos conecta às às 4 primeiras trombetas, que quando nós olhamos, irmãos, para as 4 primeiras trombetas, elas estão nos revelando o quê? Castigo sobre a natureza, sobre a terra. Então, tocar de trombeta simboliza o quê? A igreja profetizar e a terra, irmãos, ser castigada. E é o que vai acontecer. Mas não é esse o assunto. Eu recomendo aqui para os irmãos também um vídeo, tá lá na playlist do canal, onde eu falo sobre o assunto do 7 selos, das 7 trombetas e das 2 testemunhas dentro do contexto da última semana profética. É só os irmãos dar uma olhada lá na playlist. Ó, verso 7. Aliás, vamos concluir uma coisa aqui. Então, nós já concluímos aqui, irmãos, que nesses 3 primeiros anos e meio, a igreja está revestida da virtude de Elias e Moisés, está profetizando, né? A palavra na boca dela é como fogo, né? O poder, e a terra está sendo ferida com toda sorte de praga. E nesse tempo, a igreja não pode ser tocada, não pode ser morta nem perseguida. Agora vamos continuar no verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, quando a igreja acaba o seu testemunho? Após 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio é para a igreja dar testemunho da palavra de Deus ao mundo, para os homens não aceitar a marca da besta, para os homens não seguir a religião do anticristo, não apostatar a sua fé. Porque se eles apostatar da sua fé, depois vem o quê?
a ira de Deus, os cálices da ira de Deus e o lago de fogo e enxofre para aqueles que adoram a besta. Então, os irmãos notam que um daqueles 4 anjos, o anúncio deles é esse: não adorem a besta, não receba marca na mão, na testa, né? Porque quem fizer isso vai ser castigado com os cálices da ira de Deus e vai ser atormentado com fogo e enxofre. Então, irmãos, eu acredito que a igreja estará dando esse testemunho nos 3 anos e meio primeiro, que é a primeira parte da última semana profética. E quando acabarem o seu testemunho, quer dizer, após 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Então, irmãos, terminou esses 3 anos e meio primeiro, terminou eles, a besta que se levanta do abismo, quer dizer, o reino do anticristo que se levantará, vai fazer guerra contra as testemunhas, que é a igreja, vai vencer elas e vai matar elas. Aqui, irmãos, já se inicia o tempo da grande tribulação. Esses versos, irmãos, estão conectados ali ao profeta Daniel, que nós citamos em vídeos anteriores, aonde aquele chifre pequeno que domina sobre 10 persegue a igreja por um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Irmãos, e o tempo da besta perseguir a igreja é exatamente 42 meses, 3 anos e meio. Nós vamos dar uma olhada aqui em 13 de Apocalipse, irmãos, que aqui tem essas informações, certo? Aqui, irmãos, Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Para quem? Para o reino da besta. E deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. Então, irmãos, aqui nós vemos nessa revelação que o tempo de agir da besta, de continuar, né, de agir, de perseguir, é de 42 meses. 42 meses, irmãos, nos levam a entender o quê? 3 anos e meio. 42 meses corresponde a 42... Perdão, embaralhei aqui. 42 meses corresponde a 3 anos e meio. Já é a segunda parte da última semana profética. A segunda parte da última semana profética são 3 anos e meio, irmãos, de grande tribulação. Nos 3 primeiros anos, 3 anos e meio primeiro, a igreja profetizou sem sofrer dano. Deu seu testemunho para os habitantes da terra. Então, irmãos, passou esses 3 anos e meio primeiro, agora vem o quê? 3 anos e meio de grande tribulação, aonde a besta que se levanta do abismo, ela vai fazer guerra, vencer e matar as 2 testemunhas. Verso 8. E jazerá o seu corpo na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aqui, irmãos, está falando dos corpos mortos das testemunhas da igreja na praça da grande cidade. Essa grande cidade, irmãos, faz referência a Jerusalém. Como eu sei disso? Aqui, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde Cristo foi crucificado? Em Jerusalém, irmãos, está bem claro. Eu quero destacar aqui para os irmãos, a grande tribulação, acredito eu, e tenho certeza, irmãos, que vai atingir todo mundo, vai ser uma perseguição mundial. Só que nós temos que entender o seguinte, que todos os acontecimentos do Apocalipse se dará no Oriente Médio, ali em Jerusalém e entre as nações que estão em volta de Israel, que serão as nações que vão compor o reino da besta. Para os irmãos entender mais sobre esse assunto, eu peço para os irmãos que entrem lá na playlist do canal, né, e procura pelo vídeo onde eu falo, né, sobre quem é a prostituta que está sentada sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. E lá os irmãos vão entender melhor esse assunto. Então, irmãos, a igreja vai estar dando testemunho lá em Jerusalém. Então, irmãos, nota que no princípio da obra de Deus, Deus revestiu o povo dele de seu poder para profetizar, né, para anunciar a palavra em Jerusalém e depois toda Samaria. Então nós vemos que ali, no início da obra, o povo recebeu o Espírito Santo, falou em línguas ali, né,
Pedro anunciou a palavra ali, muita gente se converteu, e no fim dos tempos, irmãos, Deus vai estar de novo derramando seu Espírito, e a igreja de Cristo vai dar testemunho lá em Jerusalém também. Lá, irmãos, no Oriente Médio, é o centro de todos os acontecimentos, certo? É o epicentro de todos os acontecimentos. Verso 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. Então nós nota aqui, irmãos, que a morte das duas testemunhas da igreja por um tempo de 3 dias e meio. Será, irmãos, que é 3 dias e meio literal? Não. Qual que é a metade de uma semana? Uma semana corresponde a 7 dias. Metade de 7 dias, 3 dias e meio. Então, esses 3 dias e meio, irmão, está nos revelando o quê? O tempo que as duas testemunhas, que é a Igreja de Cristo, formada por judeu e gentil, vai estar sendo perseguida e morta, certo? 3 dias e meio. Nos revela o quê? 3 anos e meio de grande tribulação. E nesse tempo, irmãos, a igreja vai estar sendo perseguida, torturada, morta. Isso, irmãos, está conectado ao 5º selo, aonde João vê, né, a alma daqueles que morreram, né, pela palavra de Cristo, estão debaixo do altar de Deus. Então aqui, irmãos, está revelando a morte das testemunhas, a morte da igreja no tempo da grande tribulação. Verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, quer dizer, terão alegria pela morte da igreja, das duas testemunhas, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Por que, irmãos, que a terra foi atormentada? Porque, irmãos, toda vez que eles profetizavam, aquilo ali feria o ensino da religião da besta. As palavras das duas testemunhas, que é a igreja formada por judeu e gentil, quando elas profetizam, a terra, irmãos, vai ser atingida. Os irmãos notam que fala, como nós vimos anteriormente, que elas têm o poder para ferir a terra com toda sorte de praga. Então, para os irmãos entender quais são essas pragas, os irmãos vai lá no livro de Apocalipse e examina as 4 primeiras trombetas. Irmãos, anjos tocando trombeta não é instrumento literal, não é um anjo literal. Anjos tocando trombeta simboliza a igreja pregando e profetizando. E na medida que a igreja vai pregando e profetizando, a terra vai sendo atingida, vai sendo ferida. Por isso, irmãos, esses povos, né, vão se alegrar com a morte das testemunhas. Verso 11 aqui, para nós praticamente concluir. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se em pé sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, irmãos, nota que depois desse tempo de 3 dias e meio, que são 3 anos e meio de grande tribulação, e depois daqueles 3 dias e meio, é simbólico, esses 3 dias e meio nos revela o quê? 3 anos e meio de grande tribulação. Ou seja, após aqueles 3 anos e meio de grande tribulação, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. O que isso, irmãos, está nos revelando? A ressurreição das duas testemunhas, a ressurreição da igreja, após 3 anos e meio de grande tribulação. Entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. Verso 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá, e subiram ao céu numa nuvem. Então, irmãos, essa voz vinda do céu é a volta de Jesus Cristo. É Jesus Cristo chamando a igreja do sepulcro, né? É o tempo do arrebatamento. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar após 3 anos e meio de grande tribulação, certo? E elas sobem ao céu. É o arrebatamento, é a ressurreição e o arrebatamento. Então os irmãos estão entendendo aqui? Eu vou fazer um resumo. A igreja profetizou por 1260 dias, que são os 3 anos e meio primeiro da última semana profética, profetizaram na virtude e poder de Elias e Moisés. Nesse tempo, não houve
perseguição. Elas tinham que dar testemunho ao mundo. Deu testemunho por 3 anos e meio, que é a primeira parte da última semana profética. Terminado isso, irmãos, a besta, que é o reino do anticristo, se levantou do abismo, fez guerra, perseguiu e matou as duas testemunhas, pelo tempo de 42 meses, como está lá em 13 de Apocalipse. Esses 42 meses, irmãos, é o tempo de grande tribulação, que a igreja passará, que o povo judeu passará, que o mundo passará, todos aqueles, irmãos, que não aceitar a marca da besta, passará, mas aqueles que aceitar, irmãos, virá castigo, virá o lago de fogo. Então os irmãos estão entendendo que, e quando, irmãos, se passou esse tempo aí de 3 dias e meio, como está aqui, né? E depois daqueles 3 dias e meio, quer dizer, depois daqueles 3 anos e meio, o que acontece? As duas testemunhas, irmãos, vem sobre elas um espírito de vida. Elas se levantam, escutam uma voz vinda do céu dizendo, subi para cá, e sobem ao céu numa nuvem. Isso, irmãos, nos revela o quê? A ressurreição da igreja, após 3 anos e meio de grande tribulação. Então, imagino que aqui nessa altura, os irmãos estão com essa dúvida, mas será que essas duas testemunhas não é 2 homens? Será que é um povo mesmo, que nem o irmão está ensinando? Agora, irmãos, eu vou fechar esse ensino lá no profeta Daniel. E nessa conexão profética, os irmãos vão entender que sim, não é 2 homens. Essas duas testemunhas simbolizam um povo, simboliza a igreja de Cristo. Por que duas? Porque são formadas por judeus e gentios, as duas casas de Israel. Então, irmãos, eu imagino que até aqui os irmãos entendeu. Agora vamos cruzar essas profecias com as profecias de Daniel para os irmãos entender que fala a respeito de um povo. Então os irmãos entenderam que após 3 anos e meio de grande tribulação, a igreja ressuscita, certo? Há a ressurreição dos mortos. Vamos confirmar isso agora, irmãos, lá no profeta Daniel. Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura aqui, ó, em Daniel capítulo 11, verso 45. Nós vamos começar no verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, irmãos, o que está sendo revelado aqui para Daniel? Que uns ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, já foi revelado aqui para o profeta Daniel que ressurreição dos mortos. Verso 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Está falando do galardão da igreja, da glorificação da igreja, certo? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro. Isso nos conecta ao livro selado, irmãos, de 7 selos. Deus está mandando Daniel encerrar essas palavras e selar o livro. Porém, quando Jesus Cristo abre aquele livro selado, irmãos, ele está ali revelando tudo que está nesse livro selado. Talvez mais para frente nós faz um vídeo falando a respeito desse livro selado. Talvez pode ser outro vídeo, não garanto, mas se Deus assim permitir, nós faremos, certo? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Essa ciência, irmãos, fala a respeito do conhecimento da palavra, e não da ciência como avião, tecnologia, computador. Talvez mais para frente nós faz um vídeo explicando sobre isso, certo? Então vamos voltar aqui ao foco. No capítulo 2, no verso 2 do capítulo 12, Daniel recebeu a revelação da ressurreição dos mortos. Agora nós vamos entender quando ocorrerá essa ressurreição de mortos. Verso 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio e outro da outra banda à beira do rio. Então Daniel, na visão dele, ele viu 2 anjos, um de um lado do rio e o outro do outro lado. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Qual é o tempo que vai haver até se cumprir essas maravilhas? Quais maravilhas são essas?
a ressurreição da igreja. A igreja resplandecer como as estrelas do firmamento. Então, Daniel está querendo saber qual tempo vai levar para se cumprir a ressurreição dos mortos. Ó, e aqui no verso 7 nós vamos ter a resposta. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, irmãos, um tempo, um ano, tempos, plural, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, ou seja, depois de 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo, nos revela 3 anos e meio. Ó. Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ó, e quando tiverem acabado de destruir o poder, ó, do povo santo. Quem que é o povo santo hoje, dentro da nova aliança? Judeus e gentios convertidos a Cristo. Então, não são 2 homens, são um povo. Todas essas coisas se cumprirão. Então, irmãos, Daniel perguntou, que tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Quer dizer, que tempo vai haver para ocorrer essas maravilhas? Então, o anjo prometeu que essas maravilhas, que é a ressurreição dos mortos, vai se cumprir após um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio, que é o tempo de grande tribulação. Ó. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, povo é um povo, não 2 homens, mas um povo. Irmãos, lá no assunto das 2 testemunhas, quando que houve a ressurreição das 2 testemunhas? Após 3 dias e meio, que revela o quê? 3 anos e meio de grande tribulação. Após aqueles 3 dias e meio, as 2 testemunhas se levantou, entrou nela um espírito de vida, uma voz veio de uma nuvem dizendo, subi para cá, e elas subiram. Isso nos revela o quê? A ressurreição da igreja, depois de 3 anos e meio de grande tribulação, certo? E aqui, irmãos, Daniel fez uma pergunta, quando que ia ocorrer, qual tempo que haveria para ocorrer a maravilha? Que maravilha é essa? Da ressurreição. O anjo deixou claro que é depois de um tempo, tempos, metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio, né? E quando acabar de destruir o poder do povo santo, quer dizer, o que é essa destruição do poder do povo santo? A grande tribulação. Ou seja, resumindo, a maravilha da ressurreição só ocorre quando? Após 3 anos e meio de grande tribulação. E aqui nós vimos, quando destruir o poder do povo santo, não só de 2 homens, mas de um povo. Antigamente, quem que era o povo de Deus? A aliança de Deus era com Israel. Lá no futuro, Deus ele fez uma aliança entre judeu e gentil, uma nova aliança por intermédio de Cristo. Então, irmãos, por intermédio de Cristo, judeus e gentios fazem parte da igreja. Então, os irmãos estão entendendo? Esse povo é a igreja, que é formado por judeu e gentil. Então, irmãos, deixa eu ver quantos minutos está aqui de vídeo. Ó, 33 minutos. Eu queria já encerrar por aqui, mas eu quero fazer mais uma conexão profética aqui em Daniel mesmo, lá no capítulo 7. Em alguns outros vídeos eu já falei sobre isso, mas eu quero concluir, irmãos, terminando falando sobre o 4º animal, né? O 4º animal que representa o reino da besta. Por que ele representa o reino da besta? Ele tem 10 pontas, ou seja, 10 chifres. Esses chifres simbolizam 10 reis que estarão se aliando ao anticristo, e esse reino levantará uma perseguição de 3 anos e meio, certo? Então, Daniel capítulo 7, verso 24. E quanto às 10 pontas, as pontas aqui faz referência aos 10 chifres daquele animal, do 4º animal da profecia. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, ou 10 nações. Aqui está 10 reis, né? Mas um rei, ele governa sobre o quê? Sobre uma nação. Então já ouvi gente falar aí, não, é 10 reis, não tem nada a ver com nação, mas irmãos, um rei rege o quê? Uma nação. Então são 10 nações. O rei, ele é representante da nação. Ó, e quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis.
e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então, esse outro que se levanta, irmãos, faz referência ao anticristo, a besta, que se levantará no tempo do fim, vai se aliar com 10 reis, né? E sobre esses 10 ele tem que abater 3, que é o que dá a entender aqui, né? Porque provavelmente 3 vai se opor a ele, né? E 7 não, mas quando ele abate esses 3, todos os 10 se aliam a ele, certo? Verso 25, aí proferirá as palavras contra o Altíssimo. O que é isso? Blasfemar. Isso, irmãos, é o que nós vimos lá, que a besta ela recebe uma boca arrogante para proferir blasfêmias e agir por 42 meses. E destruirá os santos do Altíssimo. O que é destruir os santos? Quer dizer, não só 2 homens. Quem que é o povo santo hoje? Judeu e gentil convertido a Cristo. Não adianta ser judeu e não ser convertido a Cristo. O povo santo é todo aquele que fez uma aliança com Cristo. Judeu e gentios convertido a Cristo. Ó. E destruirá os santos do Altíssimo. Não só 2 homens, né? Mas o povo santo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, ó. E eles quem? O povo santo, ó, serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quer dizer, o povo santo vai ser entregue por 3 anos e meio, irmãos, na mão do anticristo e daquelas 10 nações que estarão junto a ele, se aliando a ele, certo? Então nós vemos aqui que esse um tempo, tempos e metade de um tempo, revela 3 anos e meio, que está associado à segunda parte da última semana profética. Após um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, as 2 testemunhas, ou seja, a igreja de Cristo formada por judeu e gentil, ressuscita. Ó, verso 26, mas o juízo estabelecerá e eles tirarão seu domínio. Quer dizer, o domínio do reino da besta será tirado para o destruir e para desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Aqui já está falando do reino milenar. Então, irmãos, vamos resumir aqui a história da igreja, né? Para concluir o vídeo. Dentro da última semana profética. Durante 1260 dias, 3 anos e meio, a igreja vai profetizar na virtude e poder de Elias e Moisés. Nesse tempo ela vai dar testemunho ao mundo. Nesse tempo ela não sofre perseguição. Ela vai estar ferindo a terra, né, com toda sorte de praga, porém, quando ela terminar 3 anos e meio do seu testemunho, que é um tempo que ela não sofreu dano, a besta se levanta do abismo, né, e perseguirá e matará as 2 testemunhas. Esse tempo, irmãos, corresponde a 3 anos e meio, certo? Que está conectado aqui a esses 10 chifres, que é liderado pelo chifre pequeno, que é o reino da besta, que vai perseguir a igreja por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que se encaixa na segunda parte da última semana profética. Nós vemos que após 3 dias e meio, um espírito de vida entra nas 2 testemunhas, elas revivem e sobem ao céu. Ou seja, isso nos revela o quê? Que após 3 anos e meio de grande tribulação, a igreja vai ressuscitar, né? Vai ter o arrebatamento. Quem morreu em Cristo é ressuscitado. Aqueles que ficou vivo, né, como está em outros textos da Bíblia, vai ser arrebatado, sem provar a morte, certo? E depois disso, irmãos, o domínio debaixo da terra será dado ao povo do Altíssimo. As nações que não aceitou a marca da besta, o galardão delas vai ser regida por Cristo e a igreja glorificada, certo? Mas não é o assunto desse vídeo falar sobre o milênio, né? Lá na playlist do canal tem um vídeo onde eu explico, né, sobre o que é o reino milenar. Se os irmãos dão uma olhada lá, os irmãos vão encontrar o vídeo. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que os irmãos tenham entendido esse vídeo, né? Tenham entendido como as 2 testemunhas nos revelam, né, a história da igreja dentro do tempo da última semana profética. Aqui, irmãos, nós usamos aqui só o assunto das 2 testemunhas, mas todo o Apocalipse, irmãos, nos revela os últimos 7 anos. Todos os acontecimentos do Apocalipse se dará, irmãos,
dentro da última semana profética, ou seja, o Apocalipse ele veio para revelar a última semana profética, ele veio para revelar os últimos 7 anos. Então, irmãos, para os irmãos terem uma compreensão ainda melhor, vou recomendar mais uma vez que os irmãos vai lá, né, na playlist do meu canal e procure pelo vídeo que tem um nome mais ou menos assim, como que o assunto das duas testemunhas, das 7 trombetas e dos 7 selos se encaixa na última semana profética. Os irmãos, terminando de ver esse vídeo, se assistir esse, vai acrescentar ainda mais conhecimento aos irmãos e os irmãos vão entender como que essas profecias se encaixam perfeitamente dentro da última semana profética, certo, irmãos? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que os irmãos tenham entendido, que o vídeo tenha trazido conhecimento e edificação para todos os irmãos. Peço para os irmãos orar a Deus por mim, para Deus derramar mais conhecimento, né? Para que através de mais conhecimento que Deus nos dá, nós faça mais vídeo, compartilhe com os irmãos. Peço para os irmãos compartilhar esse vídeo com mais irmãos, né? Se o irmão ou irmã não é inscrita no canal, se inscreva no canal, né? Deixa seu like, deixa um comentário, né? E eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Espero que tenha trazido edificação para a vida dos irmãos. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.